Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender por que a infância aprisiona tantas pessoas. Por que a infância é a chave para você solucionar muitas coisas na sua vida. E eu vou começar falando para você uma frase que eu uso muito, principalmente na blindagem emocional, que é o meu programa de 21 dias, que choca as pessoas. É uma frase que choca as pessoas. Mas depois que elas entendem o porquê que eu digo isso, elas me dão razão. É uma frase que choca mesmo, porque a gente muitas vezes tem a ilusão de que a nossa infância ela foi maravilhosa. A gente olha para trás e a gente tem aquelas lembranças nostálgicas. Você tem isso? Ah, na minha infância era diferente. Na minha infância eu subia em árvore. Na minha infância eu brincava na rua. A gente sempre gosta de comparar aquilo que a gente viveu com o que a gente está vivendo hoje, principalmente com os nossos filhos. A gente fala o seguinte, mas na minha infância ninguém ficava no celular. Na minha infância a gente ficava na árvore, a gente brincava na rua. Sim. É verdade. Só que, o que eu digo, a frase que choca as pessoas é: a infância foi o período mais difícil da sua vida. A infância, guarda isso, a infância foi o período mais difícil da sua vida. Com toda certeza, a infância foi o período mais difícil da sua vida. Não, gata, não foi. O período mais difícil é hoje, o que eu estou vivendo numa relação tóxica, tudo que eu estou vivendo com o meu casamento, com os meus pais, com os meus amigos, profissionalmente. Essa é a fase mais difícil da minha vida. Não é. Mesmo sem conhecer a sua história, eu garanto para você, não é. A fase mais difícil da vida foi a infância. Por quê? Porque na infância, você nasceu, quando eu nasci, você nasceu precisando que alguém cuidasse de você. Guarda isso. Quando o bebê humano nasce, ele não consegue ter autonomia para sobreviver sozinho. Você já teve, talvez já tenha tido um filho, uma filha. Quando ele nasceu, se você simplesmente fala assim, eu vou passar 3 meses viajando e vou deixar você aqui sozinho, esse bebê sobrevive? Não, ele não sobrevive. Porque ele precisa de uma mãe que cuide dele, que dê alimento, que dê calor, que dê afeto, que dê segurança. E isso é muito importante que você entenda, que as necessidades do bebê que você foi, na sua maioria, não foram atendidas. Guarda isso. Carla, faz muito sentido. Obrigado, Carla. É isso aí. Veja se está fazendo sentido para você. O bebê humano não consegue sobreviver sozinho. Ele precisa de alguém. De uma certa maneira, nós todos nascemos dependentes. E essa dependência, ela se torna um padrão, que é perigoso. Então, por exemplo, quando você era bebezinha, uma linda bebezinha, você, por exemplo, quando estava com fome, o que você fazia? Você chorava, provavelmente. Era a maneira como você se expressava, né? Você não falava, mãe, lá com 3 meses de idade, mãe, por favor, faz aí um bifão aí que eu tô com fome. Não, você não falava isso. Você chorava. E aí o que acontecia? A mãe, ela ia lá e te atendia, ela te alimentava. Quando você fazia cocô na fralda, a mesma coisa. Você chorava e aí a mãe ia lá e trocava. E de uma certa maneira, esse padrão de dependência, ele vai se reforçando. Por quê? Porque a mente, presta muita atenção agora, a mente, o tempo todo ela quer garantir a sua sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência, o tempo todo. Sobrevivência. E quando uma ação dá certo, vamos imaginar, você bebezinha com muita fome lá. Se você chorasse e ninguém te atendesse, essa estratégia não daria certo. Faz sentido? E aí provavelmente essa bebezinha, a bebezinha que você foi, você precisaria o quê? Você precisaria encontrar uma outra estratégia. Quando uma estratégia dá certo, ela vai sendo reforçada. E esse padrão ele vai ficando cada vez mais forte. É por isso que nós, e aí eu estou me colocando aqui, nós
Somos seres dependentes por padrão. Por padrão. Por isso que a gente tem uma certa dificuldade, muitas vezes, de agir sem esperar que o outro faça pela gente. É por isso que você muitas vezes se frustrou buscando soluções mágicas, onde pessoas prometiam para você que elas iriam transformar a sua vida. E aqui você nunca vai me ouvir dizer isso. Eu transformo a sua vida. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. Eu não transformo a vida de ninguém. No máximo eu posso transformar a minha vida. No máximo. Eu não tenho o poder de transformar, por exemplo, a vida da Carla que está aqui, do Francisco, da Leonice. Eu não tenho esse poder. Eu posso, através do meu conhecimento, ajudá-los. Ser um meio. Faz sentido isso para você? Mas eu não tenho esse poder. Eu sou tão humano quanto você. Tô com dor de garganta, tô com fome, tô com sede, tenho todas as coisas que você tem. E isso é importante porque esse padrão de dependência faz a gente cair em muita cilada. Ah, então tem um milagre aqui. Se agora eu plantar bananeira todo dia de manhã, eu vou ser próspero. Se hoje eu fizer tal coisa, vai acontecer. Alguém vai fazer para mim. Não vai. Não existe. Não existe. Tá tudo bem até aqui? Voltando para a infância, quando você era aquela bebezinha que precisava de alguém para cuidar de você, você precisa também entender que as suas necessidades não foram, em sua maioria, atendidas. Em sua maioria, as suas necessidades não foram atendidas. E que necessidades são essas? As necessidades de, escreva aqui, afeto. Necessidades de afeto. Elas não foram atendidas. Uma necessidade de afeto inclui, o que é o afeto? Afeto é a segurança que a criança sente ao ter um adulto protegendo ela. E aí agora coloque-se no lugar da bebezinha que você foi. Quando você nasceu, a sua mãe estava presente na sua vida? Aí você vai falar o seguinte, provavelmente estava, gata. Ela até parou de trabalhar, por exemplo. Isso é muito comum. Só que existe uma diferença entre presença. Existe a presença física, que é muito importante também. Eu estou aqui presente com você, fisicamente, você está me vendo. Mas existe a presença emocional. E essa presença emocional, ela é a mais importante. Eu não estou desmerecendo a presença física, tudo bem? Que também é muito importante. Mas a presença emocional, ela é essencial para que a bebê que você foi se sentisse segura, se sentisse protegida, se sentisse alimentada, se sentisse amada. O bebê nasce sem consciência crítica. Ela vai aprendendo o que é o mundo a partir das experiências que ela tem. E se para uma bebê a falta de afeto acontece, ela passa a se questionar inconscientemente. Será que eu sou merecedora do amor? Puxa, a pessoa que mais me ama, que deveria me amar, que é a minha mãe, ela está distante emocionalmente de mim. E aqui uma pergunta que talvez faça fichas caírem para você. Talvez você nem saiba essa resposta e tá tudo bem. Mas aí é um trabalho muito de investigação, um trabalho muito que eu faço na sessão de avaliação. É exatamente isso, através de perguntas, para você entender. Presta atenção. Como é que estava a sua mãe emocionalmente quando você nasceu? Essa resposta, oi Elisângela, seja bem-vinda. Essa resposta traz muitos caminhos para você. Como a sua mãe estava emocionalmente quando você nasceu. Paulo Amorim, meu grande amigo, seja bem-vindo. Ferreira Paz também por aqui. Como é que estava sua mãe emocionalmente quando você nasceu? Essa resposta, ela traz
ela faz com que muitas fichas caiam. Porque a gente tem a ilusão, como eu disse no início, de achar que a nossa infância foi linda e maravilhosa. Bom dia, Sony. Bom dia, Denise. Bom dia, Fátima. Sejam muito bem-vindas. A gente tem essa ilusão de achar que a nossa infância foi linda e a gente pega muitas vezes um recorte. E o que a gente não entende é que existem coisas que a sua mente não vai trazer para você. Quando alguém chega para mim numa sessão de avaliação e fala o seguinte: ô gata, mas eu não lembro de nada que aconteceu na minha infância. Alguém aqui se identifica com isso? Eu já sei por que você não se lembra. Porque a tua mente te protege, lembra disso? E provavelmente, se você não lembra de muitas coisas da sua infância, é porque essa mente, ela está garantindo o quê? Ela está querendo garantir a tua sobrevivência. Ela não quer que você reviva aquela dor que você teve na infância. Porque muitas vezes o abandono emocional foi tão brutal que a dor é tão intensa que a mente sabe que aquilo pode não garantir a sua sobrevivência. Então ela é como se ela jogasse para debaixo do tapete. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Sony, uso esse perfil porque não posso ter redes sociais. Quem é você, Sony? Seja bem-vinda. A Patrícia, seja muito bem-vinda. A Sony, eu não me recordo nem de um cuidado dos meus pais. Ou seja, a falta de afeto. Então assim, imagina, se você não foi cuidada na infância, e o cuidado, entenda a palavra afeto, essa palavra é muito poderosa e é a chave para você solucionar muitas das dores que você tem hoje. Como, por exemplo, dependência emocional. Alguém aqui é dependente emocional de alguém, de uma relação, e se sujeita a estar numa relação tóxica? Isso é o reflexo da dependência emocional. Desculpa, é o reflexo da falta de afeto. A dependência emocional é o reflexo da falta de afeto na infância. Por quê? Imagina o seguinte: eu sou um bebê. Eu nasci. Eu preciso que um adulto cuide de mim. Eu preciso que um adulto me dê segurança, alimento. Eu preciso me sentir amado. E aí eu não tenho isso. Ótima pergunta da Carla, que já vamos entrar aí, Carla. Eu preciso ser cuidado, mas emocionalmente minha mãe não está disponível. Por quê? Porque minha mãe, e aqui como eu digo em todas as manhãs do Mentalidade Yogata, sem julgar a mãe, beleza? Sem julgar sua mãe. A gente tem que olhar para você, para você. Você precisava ser amada para que você o quê? Se sentisse valorizada, merecedora. Você precisava do alimento, você precisava se sentir segura. E se há essa distância, porque a mãe estava lá enrolada nos problemas dela, na vida amorosa dela, enfim, às vezes com outros filhos, né, com seus irmãos, enfim, um caos. É difícil imaginar que essa mãe está disponível emocionalmente para você. É impossível, porque tem muito problema aqui. Então ela vai, digamos, tocando a vida. Só que para o bebê não tem a consciência crítica de falar: nossa, não, eu entendo a minha mãe. Porque hoje é muito fácil a gente falar, né? Assim, não, a minha mãe deu o melhor que ela podia. Você já deve ter até usado essa frase. Não, eu entendo, minha mãe fez o melhor que ela podia naquele momento. É uma frase linda. É uma frase linda. Só que para tua bebê lá que não tem essa consciência crítica, essa frase é besteira. Essa frase é até ofensivo. Por quê? Porque a bebê precisava o quê? Ser cuidada. Ela precisava garantir a sobrevivência dela. E aí o que acontece? Eu não tenho afeto. E aí eu vou buscar esse afeto para que eu possa me sentir melhor. Aí eu começo muitas vezes a me transformar num personagem. Por exemplo, normalmente pessoas que não tiveram esse afeto na infância, vamos ver se você se identifica, é aquele tipo de pessoa que eu chamo de boazinha, que faz tudo para todo mundo, que obedece,
que é super obediente, que fez de tudo para não dar trabalho para a mãe, para não trazer mais preocupação para ela. É aquela que se acostumou a carregar meio que o mundo nas costas. E aí hoje ela está estressadíssima, porque ela está carregando o mundo nas costas. Por quê? Foi uma maneira de sobrevivência. Entende isso? É uma maneira dela ter o afeto e o amor. E aí quando ela cai numa relação amorosa, e é uma relação tóxica muitas vezes, ela não consegue sair dessa relação. Por quê? Ô gata, mas eu não quero mais ficar nesse casamento. Eu sei, o casamento está falido, eu não quero mais. E por que você não sai? Aí você começa a ser dominada pelos pensamentos. Mas é por isso, é pelos filhos, é por não sei o quê. Aí você enumera uma lista de desculpas. Uma lista de desculpas. Só que essa lista de desculpas, na verdade, é o quê? É a tua criança, o teu bebê que não recebeu afeto, que está o quê? Que está querendo que você permaneça. Porque há um ganho, escreva aqui, há um ganho secundário ao ficar nessa relação tóxica. E o ganho secundário é uma ilusão de afeto. Porque provavelmente em algum momento dessa relação você recebeu isso, você recebeu essa dosagem de afeto. E aí você fica muitas vezes presa numa ilusão que isso pode voltar em algum momento e você não quer perder. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido para você. E aí nasce a dependência emocional. A dependência emocional não nasceu na tua relação agora, no teu casamento de agora. Essa dependência emocional nasceu aonde? Na falta de afeto do bebê que você foi. Tudo bem? Deixa eu responder a pergunta da Carla, que é muito boa. A Carla perguntou assim, olha só. E para quem foi cuidada por avós? Eu vou te responder de uma maneira bem curta, mas aí obviamente eu vou explicar melhor. A avó, o avô, eles não são a mãe. E o bebê reconhece isso. Entende? Por quê? Primeiro porque você viveu 9 meses na barriga da mãe. E existe, até os 7 anos de vida, isso a neurociência já prova, há uma conexão emocional entre a mãe e o bebê. Da barriga, lá da gestação, até os 7 anos de vida, que é o que a gente chama de primeira infância. Essa é a primeira infância. Existe uma forte conexão emocional. O que isso significa? O que a mãe está vivendo emocionalmente, essa criança, ela está recebendo isso também e gerando interpretações na mente dela. Muito, olha só, se você hoje tem um problema, se você tem hoje talvez problemas no teu relacionamento amoroso, vou dar um exemplo aqui, insegurança. Eu sou insegura com os homens. Essa insegurança muitas vezes começou a ser construída onde? Na insegurança da relação da sua mãe, por exemplo, com o seu pai. Por isso que uma pergunta fundamental que eu faço na sessão de avaliação é: como era a relação dos seus pais como um casal na sua infância? Eles eram apaixonados? Eles só brigavam? Isso tem um impacto muito forte. Por isso que, assim, ser cuidado pelos avós, claro que deve ter sido bom, né? Você teve o alimento, mas também você precisa entender como que era esse lar dos avós. Porque o bebê, a criança, quando nasce, ele não tem ainda a consciência crítica. Eu sempre digo que ele nasce como uma folha em branco. Ele não sabe o que é certo, errado, bom, ruim. Ele vai criando isso a partir do quê? Das experiências de vida. E a mente subconsciente, que é a mente emocional, é como uma esponja. Sabe esponja que você usa na cozinha para lavar a louça? É uma esponja. Você joga água lá, o que acontece? Aquela água é absorvida. E tudo que o bebê está vivendo lá na casa da vovó, isso também vai criando interpretações. Tudo bem? Então, assim, essa falta de afeto da mãe, ela não é atenuada pelo fato de você ter sido criada pela avó ou pelo avô. Tudo bem, Carla? Ficou claro para você?
Coloca aqui, senão eu te explico de novo, tá bom? A Sony, ele me difama, fala que não tenho valor, machuca muito com palavras, mas agora estou querendo sair desse relacionamento. Entre nove filhos, eu sou a única que sempre estou por perto, mas minha mãe é rígida só comigo, olha só. E o Ferreira aqui, sai fora, Sony, você merece coisa melhor. Exatamente, olha só. Sony, olha só, eu vou falar algo que talvez vai demorar para você até digerir, mas escuta essas palavras que eu vou te dizer, tudo bem? Eu não sei a tua idade, mas desde que você provavelmente estava na barriga da mãe, e aí você precisa entender se a sua gestação, né, ela foi desejada ou ela foi inesperada, e eu imagino, a não ser que você seja uma das primeiras filhos, né, desses 9 que você falou, provavelmente as gestações são inesperadas. Uma gestação inesperada não significa uma gestação rejeitada, beleza? Não significa. É inesperado. Puxa, fiquei grávida. Acontece. E a partir daí tem, claro, emoções acontecendo. Mas olha só, você falou assim, a minha mãe é rígida só comigo. Existe aí provavelmente uma gestação inesperada, ponto. Por quê? A rigidez, o que ela esconde? Ela esconde a raiva, que é uma emoção. Ela esconde a raiva, que é uma emoção. Se ela é só rígida como você está dizendo. A partir daí, a bebezinha que você foi precisava ser cuidada. E o que você está buscando até hoje é o afeto da mãe. É ser valorizada pela mãe. É por isso que você entrou nesse padrão de fazer tudo para todo mundo. Olha lá, eu sou a única que sempre estou por perto. De 9 filhos. O que você está buscando até hoje é o amor da mãe. Você precisa ressignificar isso. Entendeu? Quando você curar essa ferida da tua bebê, eu garanto para você, eu garanto que você sai dessa relação tóxica que você tem hoje. Porque assim, ó, o problema da tua vida, entenda o que eu vou falar, não é essa relação de 6 anos. O grande problema da tua vida é a relação com a sua mãe. Eu aprendi uma frase com um dos meus, na verdade foi o meu primeiro treinador de hipnoterapia, que foi o Rafael Kreich, que eu gosto sempre de citar, que é: o problema nem sempre é o problema. O problema nem sempre é o problema. O problema aparente é: eu estou num relacionamento tóxico há 6 anos e não consigo me separar. Esse é o problema que você está vendo, a superfície. Agora imagina o iceberg, imagina a imagem de um iceberg. Lá embaixo é que está a razão do problema. Porque ali é que o Titanic pode bater e quebrar o casco dele e afundar. Então o teu problema, né, a causa está aí, nessa relação com a mãe. Tudo bem? A Carla. Ótima pergunta, Carla. Carla, você está muito bem com as perguntas, viu? Muito bom. Isso também está vinculado à questão de compulsão alimentar? Totalmente. Totalmente. E aí já vou te rebater com uma pergunta, Carla. O que você sabe sobre a sua amamentação? Responde aqui para mim, eu vou lendo aqui, aí quando você responder, eu explico essa pergunta que eu te fiz. O que você sabe sobre a sua amamentação? Tá bom? Vamos ver aqui. A Dani, bom dia, eu passei exatamente isso. Foi a pior relação da minha vida, tenho sequelas até hoje. Olha, Dani, sinto muito. Sinto muito. E eu sei que não é fácil uma relação tóxica. A maioria das pessoas que eu atendo através da hipnoterapia, elas estão vivendo relações tóxicas. E relação tóxica, eu gosto sempre de enfatizar, Dani, não é apenas uma relação amorosa. Às vezes a gente fica focando nos relacionamentos amorosos, e não é. Relação tóxica é uma relação que você tem com qualquer pessoa. Por exemplo, eu posso ser tóxico para você em algum momento, ou você pode ser tóxica para mim, mesmo que a gente não tenha um outro tipo de relação. Por quê? Porque aquilo que eu vou falando para você vai fazendo com que aquilo faça você perder energia. Relações tóxicas estão nas famílias, aliás, eu diria que a maior parte estão ali, né? A gente vive essas relações com mais intensidade. Por que você se intoxica dentro de uma relação? Porque você deu a essas pessoas a liberdade delas estarem próximas a você. Claro que algumas pessoas, elas
se tornam tóxicas ao longo do tempo por essa construção social que a gente tem, os aprendizados. Mas isso pouco importa para você que está talvez hoje nessa relação. Por quê? Porque você precisa se proteger, porque senão você perde energia e você não consegue vencer, né, os seus desafios. Tudo bem? A Sony, não me recordo de um abraço nem de mãe nem de pai. Então, você está desesperadamente buscando afeto. Tudo bem? Bom dia, Neide, seja bem-vinda. A Dani, agora entendi, eu sempre fui rejeitada e sempre procurei amor dela e nunca tive. Exatamente. Essa falta do amor da mãe é o que faz a gente buscar desesperadamente esse amor. E aí, quando a gente cresce, né, é natural, é um caminho natural que a gente tem uma relação, a gente construa uma relação com alguém, né? E aí todo aquele passo a passo tradicional, namorar, noivar, casar, enfim. E aí, claro, quando eu estou iniciando uma relação amorosa, tudo é legal, não é? Normalmente é bacana, você se sente amada, valorizada. Só que aí depois, com o tempo, aí as coisas, muitas vezes as pessoas vão se mostrando. Elas são quem elas são sempre, mas no início elas vão sempre mostrar o que? A embalagem. Elas não vão mostrar o produto por dentro. Você vai conhecer o produto por dentro depois que talvez você tire os limites. E aí, claro, essa pessoa se torna íntima de você. E aí quando você percebe que você quer sair, automaticamente você não consegue. Por quê? Porque a mente, ela se anestesiou de uma certa maneira com aqueles poucos momentos. É por isso que tem tanta gente vivendo dependência emocional. E é triste, é muito triste quando eu ouço essas histórias de pessoas incríveis, com tanta potência para a vida, com tanto potencial, e essas pessoas vivem de migalhas. É o cara que, por exemplo, deixa claro para parceiro, olha, eu não quero mais ficar com você. E aí ele, por exemplo, começa a trair, a ter outras relações. Mas aí um dia ele chega em casa e tem uma relação com você. Aquilo é uma migalha. E aquilo que só alimenta aquela dependência emocional. E aí é como se você voltasse 10 casas para trás. Você se sente culpada, claro, porque você não queria que fosse assim. E aí você continua naquela zona de insegurança. Tudo bem? Eloíde, seja bem-vinda. A Sônia, só me recordo de muitas brigas. A Carla, eu cresci vendo brigas e traições dos meus pais. Hoje eu vivo isso nos meus relacionamentos. Isso que você falou tem a ver com a tua pergunta da compulsão. A Carla, eu já vou responder a pergunta da Carla. A Eloíde estava fazendo meu resumo do livro. Boa, Eloíde. Eloíde, integrante da comunidade Coragem. A Marcela Zauli. Oi, Marcela, seja muito bem-vinda. Me chamo Débora. Oi, Débora, seja bem-vinda. Sônia é a Débora. Oi, Débora. A Cida, Ana Souza, integrante da comunidade Coragem. Ana Paula, Gi também, a Gi Lima. A Silvia Maglio, que fala, Silvia, seja bem-vinda. Vamos aqui a pergunta que eu tinha feito para Carla. Não sei nada sobre minha amamentação, mas minha mãe tinha 15 anos e me culpa até hoje pela gravidez dela. Então vamos lá, olha só. E tem um fator, vamos investigar, tá bom, Carla? Com 15 anos, e aqui, obviamente, sem julgar a mãe, beleza? Sem julgar a mãe. Com 15 anos, o corpo físico da sua mãe nem tinha terminado de se formar, ok? Só para você ter uma ideia, Carla, o nosso cérebro, ele só termina de ser formado a partir dos 21 anos. A partir dos nossos cérebros, o cérebro que você... Hoje eu tenho 47 anos. O meu cérebro só terminou de ser formado por volta dos 21 anos. Formado, fisicamente. Tudo bem? Então, imagina que ela provavelmente não te amamentou, talvez da maneira que você precisava, talvez um curto período e tudo mais. Isso... para bebê que você foi, pode ter sido desesperador. Desesperador. Ah, não, gata, mas ela entrou com a mamadeira, o NAN, né? Ela entrou lá. Desesperador, sabe por quê? Porque aí não tem a ver apenas com a alimentação, mas com a falta de afeto. A amamentação para o bebê é mais do que a alimentação.
é uma conexão com a mãe. É aquele momento que, teoricamente, é olho com olho. E é o momento que o bebê se sente seguro. E se isso faltou, já existe aí uma sensação de insegurança. Mas eu diria para você que a questão da compulsão alimentar tem a ver com essas brigas que você relatou aí num comentário anterior, dos pais. E provavelmente o que você queria era defender a mãe. Inconscientemente era defender a mãe. E para eu defender a minha mãe, para eu lutar pela minha sobrevivência também, já que eu fui rejeitada, já que minha mãe me culpa pela gravidez dela, ou seja, eu preciso sobreviver. E para sobreviver e para proteger a minha mãe, eu preciso do quê? De um corpo grande. De um corpo grande. Estou te falando isso com total segurança porque talvez o segundo ou terceiro sintoma que eu mais atenda na hipnoterapia é compulsão alimentar / obesidade. Pessoas com corpos grandes que precisam, ainda estão, a mente está configurada para uma batalha. Então, para apartar a briga dos pais, eu preciso proteger, então eu preciso ser forte. E aí eu como por isso. E aí talvez hoje você esteja numa relação onde você se sente também ameaçada. E aí automaticamente a tua mente fala o seguinte, olha, se você está sendo ameaçado, você precisa ter um corpo grande para se defender. É por isso que as dietas falham miseravelmente. É por isso que as dietas falham miseravelmente. Por quê? Porque não é apenas te dar uma receita para você seguir. E eu estou falando isso para você não se sentir culpada muitas vezes quando você quer emagrecer e você não consegue. Você começa, sabe aquele efeito sanfona? Você começa e para, começa e para. Por quê? Porque eu já atendi muitas pessoas que, sabe qual era a grande queixa delas? Ô gata, eu sou até disciplinado, eu começo a fazer uma dieta, eu perco o peso, chega ao meu peso, o peso que eu gostaria, mas quando vê do nada, eu perco o controle, volto a comer, paro de treinar e aí eu engordo tudo de novo. Alguém já viveu isso? É porque a mente, para ela, existe ainda um perigo, uma interpretação de perigo. E aí o que ela faz? Opa, você está muito magrinha. Isso pode colocar você em risco, então vamos comer. E aí você começa a comer compulsivamente. É uma fome mais emocional. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui. Coloca aqui, Carla, se fez sentido para você. Ótimos comentários aqui. A Débora, só vim descobrir agora, depois desse perfil, que ele é narcisista. Antes eu achava que era amor, os filmes dele. Ele tirou tudo que eu gostava, por isso não tenho redes sociais. Pois é, olha só. Débora, sabe como o narcisista funciona? Ele é um príncipe, né? Ou uma princesa, tá? Porque existem também as mulheres narcisistas. Mas, em sua maioria, são os homens. Em sua maioria, são os homens. Ele se vende como um príncipe. E aí, pessoas com dependência emocional são a presa perfeita para quem é um narcisista. Por quê? Porque só eu dar uma migalhinha para você, você já vai ficar feliz. E aí, qual é a estratégia do narcisista para ele se apoderar de você? Primeiro, ele vai o quê? Ele vai começar a, muitas vezes, tirar você dos meios sociais que você tem, te afastando de pessoas, te isolar. Quando você estiver isolada, aí ele vai, é como se ele tirasse a máscara, e aí ele se apresenta, e aí a vida vira um inferno, a vida vira um inferno. Como é que você sai de uma relação narcisista? Você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda. E, 2, você precisa curar a sua ferida emocional, essa ferida do abandono, da rejeição, porque senão o que acontece? A tua mente, ela te domina. E ela vai chegar um momento e vai falar assim, não, bobagem isso. Continua do jeito que tá. Pelo menos uma vez ou outra vocês têm uma relação, uma vez ou outra ele tá aí com você, tá tudo bem. E você vai se conformando e jogando a sua vida no lixo. Faz sentido, Débora? A Dani, isso afeta até nos meus filhos totalmente, porque sou tão agarrada e dou tanto amor e chego sufocando de tanto que apanhei, eu nunca bati nos meus filhos. Isso é bom ou ruim? De não bater nos filhos é ótimo.
Não faça isso. Eu sou totalmente contra. E uma das maiores mentiras que existem que as pessoas contam quando elas falam de suas infâncias é: eu apanhei, mas sobrevivi. Sobreviveu, mas está totalmente doente por dentro. Totalmente doente por dentro. A violência, ela não é nenhum meio de educação. Não é. Tudo bem? Faz sentido? Margarete por aqui. Ricardo Barro, seja muito bem-vindo. Cara, nossa, suas explicações são muito perfeitas. Parabéns pelo belo trabalho. Obrigado, gratidão. A Ana, lembro até hoje os olhinhos das minhas filhas me olhando enquanto amamentava. Isso é um mundo ideal para o bebê. Para a bebê se sentir segura com você. Entende? Para ela se sentir segura. O bebê, nos primeiros meses de vida, a maneira que ele se comunica com o mundo é através do toque. Então, se você não foi tocada, né, acarinhada, isso tudo vai reverberar numa ausência de afeto. E isso cria muitas vezes a dependência emocional. A Carla, faz sentido sobre o relacionamento e obesidade. Engordei 25 quilos após iniciar o relacionamento. Pois é, porque provavelmente nos primeiros meses, anos, sei lá, você não tinha engordado. Só que conforme você foi observando o teu marido mostrar a face dele, digamos assim, a tua mente falou: Carla, precisamos botar aquela armadura. Eu chamo de capa de gordura, né? A capa de gordura. Precisamos para nos proteger, porque senão vai ser perigoso. E aí é automático. E aí eu falo isso para você não se culpar, porque muitas pessoas se frustram, claro, com academia, com planos alimentares, achando que elas são o problema. E não é. O problema está aqui, ó, na tua mente subconsciente. Você precisa mudar essa programação. Do momento que você mudar essa programação, Carla, eu garanto para você que você vai ser consistente e o teu corpo vai trabalhar a teu favor. Por quê? Olha, presta atenção no que eu vou falar. Tudo para nossa mente é sobrevivência. E por que a gente tem esse instinto de sobrevivência o tempo todo? Porque lá atrás, há milhares de anos atrás, lá o Homo sapiens que nós somos, o homem das cavernas, digamos assim, vivia num planeta, que é esse daqui, onde ele era um ser insignificante na cadeia alimentar. Hoje a gente domina a cadeia alimentar por conta do raciocínio, né, da inteligência, a gente domina a cadeia alimentar. Mas imagina você sozinha numa floresta, sem uma arma, você volta àqueles tempos. Faz sentido? Se tiver uma floresta cheia de leões, tigres, você não sobrevive. Fato. Como que aquele Homo sapiens sobreviveu? A partir do momento que ele foi entendendo algumas coisas através das experiências, como por exemplo, sozinho ele morria. Quando ele estava em bando, ele conseguia sobreviver. Então esse instinto de sobrevivência a gente tem o tempo todo. E para sobreviver lá, vamos imaginar, se você estivesse lá obesa, por exemplo, se você tivesse que correr de um leão com 25 quilos a mais, a sua chance de sobreviver aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui? A sua chance de sobrevivência diminui. Por quê? Porque você está mais pesada, você vai cansar mais rápido. Por isso que, entendo o que eu vou falar, e eu vou falar sobre o ponto de vista da neurociência. Não é normal no sentido de natural, que a gente tenha um corpo pesado. Não é o normal pelo ponto de vista de sobrevivência. Isso faz sentido? Coloca um joinha aqui para eu saber se isso faz sentido para você. Se isso realmente faz sentido. Sobre o ponto de vista de sobrevivência, tá bom? Não faz sentido. Por quê? Se você tiver que correr de um tigre, com 25 quilos a mais, você diminui a sua chance de sobrevivência.
Então, e aí não é questão de estética, ok? Mas por sobrevivência, o melhor é que a gente tenha um corpo magro. Por sobrevivência, é melhor que a gente tenha um corpo magro, porque isso lá atrás garantia a nossa sobrevivência. Então, o nosso corpo, se hoje você não consegue emagrecer, é por quê? Porque existe aqui uma programação que diz o seguinte: se você tiver um corpo magro, você não sobrevive. E por quê? Porque você aprendeu, através dessas brigas que você viu dos pais, dessa relação tóxica que você tem, a se proteger. Faz sentido isso? Por isso que tratar as feridas emocionais que a gente tem é o caminho dessa libertação, inclusive, de uma compulsão alimentar. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, mas... isso, Eloide, depois ele mostra outra face. A Paula, todo excesso esconde uma falta. Exatamente. E essa falta, muitas vezes, ela está ligada exatamente a essa sobrevivência. A esse instinto de sobrevivência. Carla, exatamente, mas mesmo eu observando que eu estou em um relacionamento tóxico, eu não consigo sair disso e nem tenho ânimo para me cuidar. Porque, olha só, você perdeu autoestima. O que é autoestima? É a maneira como a gente se enxerga, é a maneira como a gente se vê. Então, assim, qual é o valor que hoje você se dá verdadeiramente? Quando você está sozinha, olhando para o espelho. Porque aqui na rede social, todo mundo tem autoestima lá em cima, você já percebeu isso? A autoestima de todo mundo na rede social, se você rolar o feed do Instagram, cara, não temos problema no mundo, né? O mundo é um mundo maravilhoso. Todo mundo tem uma autoestima maravilhosa aqui. Agora, a gente mede a autoestima é na hora que você está sozinha, você com você. E a autoestima é a tua proteção, é a maneira como você se enxerga. Imagina o seguinte, Carla, que você está na avenida mais movimentada da sua cidade, não sei onde você mora. Eu moro aqui em São Paulo. Então, imagina que você está na Avenida Paulista, né, a avenida talvez a mais movimentada de São Paulo, com pessoas que você conhece olhando para você, pessoas que não conhecem, uma multidão. E aí o que acontece? Do nada você fica nua, todas as suas roupas somem. Como é que você se sente quando isso acontece? Imagina você na rua, na avenida mais movimentada da sua cidade, pessoas que você conhece estão ali, pessoas que você não conhece estão ali, todas olhando para você, e aí do nada as roupas somem, você fica nua, pelada na frente dessas pessoas. Como é que você se sente? Como é que você naquele momento se sente? Você vai se sentir envergonhada, você vai se sentir invadida, não vai? Por quê? Porque você perdeu a sua proteção, que são as roupas. Autoestima é a mesma coisa. E como que eu vou perdendo a autoestima? Quando eu mantenho uma relação tóxica por muito tempo. Quando eu tenho lá uma rejeição da minha mãe na infância, quando eu tenho um abandono emocional, isso tudo vai tirando essa roupa. E é claro, quando eu estou vivendo uma relação tóxica, isso se intensifica. E por que recuperar a autoestima é tão importante? Porque sem autoestima, sem eu olhar para mim da maneira que eu gostaria, eu não consigo confiar em mim. Autoestima é a base da confiança. Confiar em mim. E por que recuperar a autoestima é tão importante? Porque você precisa recuperar a confiança em si para você agir. Porque você só vai sair de uma relação tóxica, de um casamento falido, se você agir. A ação. E a ação só acontece se eu confio em mim. Por exemplo, eu estou aqui com você, que é a ação, falando aqui há já alguns minutos. Por quê? Porque eu confio no que eu estou falando. São horas de clínica, são horas dando treinamento. Eu confio no que eu estou falando. Então eu posso estar aqui falando para você. Então você precisa recuperar essa autoestima. E como que eu recupero essa autoestima? Curando as minhas feridas emocionais. Hoje você está totalmente machucada. Tudo bem? Faz sentido? A Elo, gata, terminei um relacionamento tóxico há 10 dias e ele não me dá paz.
estou no período da raiva e mal consigo olhar para ele, mas também tenho muita dó, pois nem família ele tem e ainda fico preocupado. Então, olha só, Elô, você está, né, com os sintomas da dependência emocional. É a dependência emocional. Porque assim, olha só, você, olha como é conflituoso isso, né? Você conseguiu terminar, ótimo. Ele não dá paz para você. Você está com raiva, que é uma emoção, mas você está com dó. Raiva e dó, né? Você está com duas sensações, dois sentimentos controversos. Então assim, é porque é a tua mente te convencendo pouco a pouco com esses argumentos. Puxa, mas ele não tem família. Puxa, tadinho. Sendo bem honesto para você, isso é um problema dele, se ele não tem família. É a história dele. Elô, escuta o que eu vou te falar. Você só vai se livrar dessa relação tóxica para valer quando você entender que você precisa ser a prioridade da sua vida. E aí quando eu entendo que eu sou a prioridade da minha vida, eu realmente dou um basta. Mas eu só consigo entender isso quando eu curo essas feridas emocionais que eu tenho. Quando eu mudo a programação que está aqui na minha mente subconsciente. Só assim. Porque senão a programação antiga toma conta. Tudo bem? A Silvinha, consegui agir, mas não tinha o preparo e a confiança. Preciso recuperar. Sim, é isso aí. Preparação, né? Coragem é ação com preparação. É o que eu sempre falo, coragem não é algo mágico. Você talvez hoje esteja, né? Muitas pessoas estão querendo mudar a vida e elas pedem por coragem. Mas que coragem você está pedindo? Ah, eu quero agora tomar a decisão, coragem. Coragem é uma preparação. É uma preparação. É uma preparação. Se eu não me preparar, esquece. A palavra coragem, só para você entender a etimologia dela, é a junção de duas palavras do latim. Cor, de coração, e agem, de agir. Ou seja, agir com o coração. Ação. Ação. E eu gosto de botar essa definição. É ação com preparação. Por exemplo, quando a gente olha para um bombeiro, o que a gente pensa? Que palavra que a gente pode associar ao bombeiro? Uma palavra muito comum é coragem, não é? Puxa, está tendo um incêndio aqui num prédio perto da minha casa e tem lá uma velhinha de 50 não, olha, uma velhinha de 90 anos lá presa num apartamento com um gatinho. O bombeiro vai lá, ele sobe, resgata a velhinha, resgata o gato e todo mundo fala, pô, o bombeiro é corajoso. Sem dúvida. Só que você acha que esse bombeiro, ele se tornou corajoso do dia para a noite? Você acha que os bombeiros falaram assim, pegaram um cara na esquina e falaram o seguinte, amigo, sobe aqui no caminhão de bombeiros, a gente tem uma velhinha de 90 anos para resgatar com um gatinho lá para subir num prédio em chamas, vem cá. E do nada esse cara foi lá e fez isso? Não. Existiu uma preparação para esse bombeiro entrar lá, faz sentido? Ele se preparou. E é a mesma coisa. Você precisa se preparar para sair dessa relação. Tudo bem? Faz sentido? A Neide, eu vivi a mesma situação da Elô. Fui forte, corajosa e me recuperei. Gratidão, gata. Obrigado, obrigado. A Eloide, falando para Elô, já ouviu aquele ditado? Quem tem dó do coitadinho fica no lugar dele. Pois é, é uma frase até, né, pesada, né? Bem pesada, mas que faz total sentido. Então, para a gente encerrar aqui, é fundamental que você olhe para a tua infância. O que aconteceu na tua infância tem alto impacto em tudo que você está vivendo hoje. Em tudo que você está vivendo hoje. E se você não curar essas feridas, fica muito mais difícil de você ter a vida que você merece. O que eu queria que você levasse de reflexão para o final de semana, a gente vai voltar a se ver na segunda-feira, é que a vida que você está levando, ela não precisa ser assim. Ela não precisa ser assim. Ela pode ser muito diferente. Só que você vai precisar ter um pouco de paciência.
A paciência do tempo da preparação. Se você está querendo uma solução mágica, isso não vai dar certo, porque não existe solução mágica. Existe preparação, existe você curar suas feridas, a partir daí você ressignifica, aí você toma uma decisão. Tudo isso leva um tempo. E dependendo da tua situação, talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas é possível, eu quero que você entenda que é possível você sair de uma relação tóxica. Só que você tem que estar disposta a isso. Você tem que estar disposta a isso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom, a gente se vê então segunda-feira em mais um Mentalidade Ogata, sua dose diária de coragem, para a gente conversar a respeito aí do seu autodesenvolvimento, das suas relações, para que você possa cuidar das suas emoções e tomar as decisões com coragem, a coragem da preparação. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!